Boa noite, queridos amigos. Como nós estamos definindo já há alguns meses e algumas gravações, talvez agora a 95, se não me engano, a 95ª, estamos fazendo uma síntese dos estudos de mediunidade. E hoje, a palestra de hoje, ela vai ser sobre o papel dos médiuns nas comunicações. Em que pese o fato do espiritismo ser uma ciência experimental, meus irmãos, valorizando todas as pesquisas, com base na fé raciocinada, um elementar raciocínio nos diz que, para um campo novo de estudo, teremos leis novas a observar. E assim como na química e na física, que já estudamos no estudo de técnica da mediunidade, há que se considerar criteriosamente determinadas leis materiais. A questão de temperatura, pressão, luminosidade e certos elementos a combinar para se obter os resultados desejados no trato com as coisas espirituais. Necessário se faz, meus irmãos, buscar as condições vibratórias suficientes, entender e orientar pelas leis que regem os mecanismos de comunicação entre os dois planos, o material e o espiritual. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o papel do médium nas comunicações. E isso é extremamente importante. Já sabemos, meus irmãos, que existem 3 fatores básicos a observar na comunicação mediúnica: o espírito, o meio e o médium, que nós já tratamos em postagens anteriores e em gravações anteriores. Mas vamos analisar esses fatores dessa forma, isoladamente, verificando o papel do médium nessas comunicações. Isso me remonta ao apóstolo Paulo, na Epístola 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando ele afirma o seguinte. Isso, acredito que todos os religiosos que estão me assistindo sabem e conhecem a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Tanto que nós recebemos o Espírito através da espiritualidade de Deus e os ungidos das igrejas evangélicas, inclusive as pentecostais, os cristãos católicos renovados e assim por diante. Exalta, assim, a responsabilidade do Paulo de Tarso, o nosso irmão, e a renúncia com que se deve revestir essa tarefa mediúnica que é dada a cada um de nós. A mediunidade, meus irmãos, funciona como um refletor da vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, nós, tanto mais fiéis às impressões transmitidas. O oposto igualmente ocorre, gerando imperfeições e distorções nas transmissões das mensagens. Tudo isso eu já expliquei profundamente aqui para vocês. O médium é a fonte receptora que irá transmitir, veja bem, é a fonte receptora que irá transmitir conforme as suas condições e capacidades moral, cultural e emocional, como nós dissemos na reunião passada. É muito difícil a gente não perceber que, segundo essas condições, as vibrações com limpidez vai depender do médium e da transmissão do seu pensamento. Isso nós já dissemos. Segundo essas condições do receptor, teremos comunicação mediúnica com maior ou menor nitidez e maior ou menor fidelidade. Daí a importância da autenticidade
que eu falei na reunião passada. O espírito do médium é o filtro do pensamento do espírito comunicante, que se comunica através da imantação com o nosso perispírito. Daí a comunicação. Allan Kardec faz uma comparação do espírito do médium como sendo um intérprete do espírito que deseja se comunicar. Olha que coisa interessante. Porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário um elo entre o médium e o espírito. Como é necessário um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio um aparelho ou uma pessoa inteligente que recebe e transmite. É o mesmo princípio que nós estudamos na eletricidade, no magnetismo, na biologia. Há uma ligação. Os fenômenos medianos são regidos por leis severas, que não se submetem aos caprichos e exigências dos participantes. Por isso que é uma ciência experimental. A organização neuropsíquica do médium deve ajustar-se às leis de sintonia e afinidade, ocasionando amplos equipamentos para que a comunicação seja equilibrada e atinja o objetivo. O escritor Jorge Andréa nos fala da tríade do mecanismo mediúnico, que é composta do seguinte: perispírito, afinização fluídica e vibratória entre o perispírito e o comunicante. Sistema neurovegetativo, as antenas de mediunidade que o médium tem. A glândula pineal, como já expliquei tantas vezes, que afere as vibrações energéticas. A nossa antena ambulante. Allan Kardec, ele diz o seguinte, no Livro dos Médiuns, no capítulo 19. Ele faz a seguinte indagação, meus irmãos. O médium, no momento em que exerce a sua faculdade, está num estado perfeitamente normal, fez a pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem para ele, através de duas meninas de 14 e 13 anos, respectivamente, porque ele queria autenticidade nas informações. E elas lhe respondem, como médiums e medianeiras que eram, a resposta dos espíritos. O médium está num estado de crise mais ou menos pronunciado. Na maioria das vezes, seu estado não difere do normal, principalmente nos médiuns escreventes, porque ele está em transe. Crise é tudo aquilo que foge ou de exteriorização espiritual e é muito importante para a compreensão do estado do médium e sua percepção, participação no fenômeno mediúnico. Dependendo do grau de exteriorização espiritual, a faculdade mediúnica apresentará diferentes graus de percepção. Na psicofonia, por exemplo, dos médiuns com grande exteriorização do perispírito, que Kardec chamava de sonambúlicos, poderá ocorrer com maior frequência o fenômeno do animismo, ou seja, em que o médium poderá ser médium de si mesmo. Isso é um dos cuidados que nós temos que ter na mediunidade, que não seja uma comunicação exterior, mas a comunicação do próprio espírito do médium. No Livro dos Médiuns, item 223, Kardec indaga: as comunicações escritas ou verbais podem provir do próprio espírito do médium? A resposta é: a alma do médium pode comunicar-se com qualquer outra. Se ela goza de algum grau de liberdade, recobra a sua qualidade de espírito. Daí, no desdobramento, você, desdobrado, se encontra com outro encarnado, outro desdobrado encarnado. Como distinguir, então, se a comunicação é do próprio médium ou do espírito desencarnado? Isso é uma questão importantíssima. Lembre-se do que eu falei da autenticidade. Pela natureza das comunicações. Estudem as circunstâncias, estudem a linguagem e vão ser
dá para distinguir claramente. É estudar e observar. Nenhuma psicografia passa por mim sem que eu analise o teor dela se ela é anímica ou se ela provém de uma entidade superior. Eu já li livros psicografados em que eu conseguia distinguir os parágrafos psicografados por entidades externas e parágrafos escritos animicamente pelo médium que estava, entre aspas, psicografando. Ele estava parcialmente psicografando por essas circunstâncias que eu falei. E eu consegui identificar, por causa dos meus 50 anos de estudo dessa área. Em torno desse estudo, Kardec ainda tece uma consideração interessante sobre o papel do médium nas comunicações. Qualquer que seja a natureza das comunicações, elas se processam através da irradiação do pensamento, como eu reiteradamente falo. O espírito que se comunica requer elementos necessários para dar vestimenta a este pensamento dele. Não há linguagem articulada no mundo espiritual. Tanto que o que vem é a ideia. Alguém da Alemanha, com um médium brasileiro, ele vai transmitir na linguagem dele. Às vezes, acontece de terem sotaques, quando é psicofonia, falar com uma linguagem um pouco diferenciada, porque o médium fica numa situação de interpretação do pensamento do espírito que lhe é comunicado. Kardec cita, por exemplo, as lunetas coloridas. É que, se observarmos paisagens diferentes através de lunetas verdes, azuis e brancas, embora as paisagens sejam diversificadas, terão a coloração da luneta com que se observe. É a mesma coisa na mediunidade. Outro exemplo eu vou dar agora. É bem típico. Inclusive, alguns que estão me ouvindo vão entender quando eu falar sobre isso, que já tiveram filhos músicos profissionais. Outro exemplo é o de um músico que, para executar determinada melodia, dispusesse de um violino, uma flauta, um piano e um assobio barato. Sua execução seria de diferentes níveis se utilizasse o violino ou o piano e se apenas contasse com o assovio. Com relação aos médiuns que não estejam em condições ideais para transmitir uma mensagem por falta de conhecimento, Kardec nos diz nas suas obras póstumas, na questão 51 das suas obras póstumas, olha onde eu fui, nas obras póstumas, ele diz assim: por ser o instrumento para receber e transmitir o pensamento do espírito, segundo a impressão mecânica que lhe é dada, poderá o médium produzir o que está fora da órbita de seus conhecimentos, se for dotado de flexibilidade e aptidão mediúnica necessária. Ele pode tocar, ele pode pintar, ele pode escrever. Olha o que eu estou dizendo. E por essa lei que existem médiuns desenhistas, médiuns pintores, músicos alheios a essas artes. A pessoa nunca tocou antes, mas toca maravilhosamente bem um instrumento que nunca havia tocado antes. E ainda por esta lei que quem não sabe ler ou escrever possa receber mensagem psicografada. Essa é extraordinária. A pessoa não sabe ler ou escrever, mas psicográfica, dá mensagens psicográficas. Isso está em Erasto, Livro dos Médiuns, capítulo 19, que diz assim: assim como encontramos um médium com um cérebro cheio de conhecimentos anteriores latentes, inatos, dele nos servimos de preferência, diz os Espíritos, porque com ele o esforço de comunicação nos é muito mais fácil do que com o médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores tenham sido insuficientes. Por isso, a recomendação de leituras e leituras e leituras, e estudos, que os médiuns se preparem para serem médiuns com essa flexibilização, para facilitar a comunicação com espíritos cada vez de nível superior.
Certamente, poderemos falar de matemática através de médiuns que desconhecem essa matéria? Sim, na atual encarnação. Mas, frequentemente, o espírito desse médium já passou por este conhecimento em forma latente, isto é, pessoal, ao ser fluídico e não ao ser encarnado. Uma pessoa que tenha sido matemático numa outra encarnação falará com facilidade nesta, embora não seja matemático nessa. Enfim, temos o meio de elaboração penosa ao usar médios completamente estranhos aos assuntos tratados, ajuntando as letras e as palavras como uma tipografia. Não é à toa que muitas psicografias é uma palavra numa folha de papel. Por isso que às vezes ficam desse tamanho algumas psicografias, que uma vez digitadas, elas se tornam numa simples folha de papel A4. Mas são dezenas, às vezes até centenas de papel, porque é uma forma de codificar aquilo que você está pensando. Certamente que poderemos falar, enfim, do meio de colaboração penosa em que essas letras e as palavras são colocadas com muita dificuldade por aqueles que não sabem ler. Kardec acrescenta as seguintes observações. Prestem bem atenção a esse aspecto, em termos do papel do médium. O espírito comunicante, prestem atenção a isso, que isso é muito importante. O espírito comunicante tira do cérebro do médium não suas ideias, mas o material necessário para exprimi-las. Quanto mais rico for este cérebro, mais fácil é a comunicação da espiritualidade com cada um de nós. E com relação a uma língua estranha, o médium diz ainda, assim como eu estava falando anteriormente, se o espírito fala uma língua familiar, o médium, ele irá encontrar em seu cérebro as palavras formadas para revestir a ideia. Se é uma língua estranha, o espírito comunicante não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. No caso do médium saber ler e escrever. Se a língua é estranha ao médium e este não sabe ler e nem escrever, o cérebro não possui nem as letras e o espírito comunicante terá que conduzir a mão do médium como se faz com um escolar ao ser alfabetizado. E é automático, fica o médium inconsciente e vai escrevendo em línguas, como, por exemplo, tem psicografia de Chico Xavier em inglês de trás para frente. E agora? Chico não falava inglês. E escreveu de trás para frente? Então, está bem claro essas coisas que eu venho colocando para vocês. Vimos, então, em conclusão de hoje, como o médium participa dos fenômenos mediúnicos, meus irmãos. E muitas vezes, ao iniciarmos o desenvolvimento da mediunidade, quando estamos começando a dar as primeiras comunicações, somos assaltados com indagações e dúvidas, como, por exemplo, como saberá o médium se o pensamento é seu ou do espírito comunicante? Como saberá ele? Aí o autor Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos diz o seguinte: com o estudo edificante, que eu venho insistindo tanto, com a meditação e o discernimento, adquiriremos a capacidade de conhecer a nossa frequência vibratória. Saberemos comparar o nosso próprio estilo, pontos de vista, hábitos e medos e modos com os revelados durante o transe mediúnico. Ou a simples inspiração, quando escrevemos, ou durante o transe mediúnico, a simples inspiração, quando escrevemos ou pregamos a doutrina, recebemos aquela sutil inspiração. Não será problema tão difícil separar o nosso do pensamento do espírito comunicante.
A aplicação aos estudos espíritas, com sinceridade, dar-nos-á, sem dúvida, a chave de muitos enigmas. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu ouvi como se estivesse ouvindo vozes, me transmitindo algo, e eu digitei aqui coisas que depois eu pedi à pessoa que me mandasse o que eu escrevi, que eu não me lembrava o que tinha escrito. Isso já aconteceu comigo recentemente. Eu recebi uma comunicação que eu não estava nem percebendo o que estava recebendo. Eu estava simplesmente digitalizando aqui, digitando no meu notebook para a pessoa uma resposta confortadora, o recado de alguém que queria se comunicar, mas não era o caminho. Esses que estão por aí que dizem que recebe A, B, C ou D, e sempre recebe rei, rainha, cantores, etc. Isso é perigoso. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com as comunicações anímicas desses que dizem que são medianeiros. São medianeiros, sim, de si próprio. Uma boa noite, que Deus os abençoe, mas eu ainda vou deixar um ressalvo aqui. Leiam, por favor, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e as obras póstumas de Allan Kardec. Vão até a Revista Internacional do Espiritismo, meus irmãos. A revista 6 de 92, um trabalho feito lindo de Lauro de Carvalho. Leiam o livro de Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Franco, Médiuns e Mediunidades. Leiam no Alicerce do Psiquismo de Jorge Andréa. E leiam Estudando a Mediunidade de Martins Peral. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que deu a procuração a nós, que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Eu peço, Ele vos concederá. Eu peço, em nome de Jesus, a Deus que os abençoe e traga paz e luz para vossos corações. Amém.